O título da nossa mensagem de hoje é 5 razões pelas quais Jesus não é um mero profeta. Como é do conhecimento quase geral de todos, sabemos que os muçulmanos são um grupo religioso que tem um livro diferente do nosso. Enquanto nós usamos a Bíblia Sagrada, os muçulmanos têm como guia, como livro de maior autoridade, o chamado Alcorão. E às vezes nesse livro, Alcorão, emite algumas opiniões a respeito do Senhor Jesus Cristo que divergem daquilo que nós cristãos admitimos à luz da Bíblia Sagrada. Mormente o Novo Testamento, que nós temos aí 4 evangelhos que indicam a vida de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas, João. 4 evangelhos que contam a vida de Jesus enquanto viveu aqui na terra. Agora, o Alcorão diz que Jesus foi apenas um profeta. Por exemplo, lemos que o Messias, filho de Maria, não é mais do que um mensageiro. Porém, os textos do século I, que foram escritos pelas testemunhas oculares, que também ouviram o que Jesus falou, apresentam um Jesus diferente, o verdadeiro Jesus. Por esta razão, dizemos que queremos apontar que Jesus do primeiro século não é um mero Jesus, ou mero profeta, como alguns falam de Jesus, mero profeta. Será demonstrado que, embora Jesus tenha sido um profeta, eu diria melhor, o profeta, ele não foi um mero profeta. Ele é Deus em forma humana. No princípio era o Verbo, chamando Jesus pelo título de Verbo. O Verbo estava com Deus, mostrando distinção de pessoa, e o Verbo era Deus. O que Deus, o Pai, era, Jesus Cristo era. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a nossa posição a respeito da pessoa de Cristo é diferente do ensino do Alcorão, pelo qual se baseiam os muçulmanos. E aí nós temos então o apoio na Bíblia Sagrada. Jesus fosse apenas um profeta, então por que em João 5:23 disse Jesus: para que todos honrem o Filho como honram o Pai? Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Repetindo, João, 4º Evangelho, capítulo 5, versículo 23. Honrar a Jesus do mesmo modo que se honra ao Pai não seria uma blasfêmia se Jesus fosse meramente um profeta? Seria aceitável para um muçulmano honrar Maomé do mesmo modo e do mesmo estilo que pretende adorar ou admitir Jesus? A principal definição para a palavra grega, para como, a palavra katos, noutra língua, é tal como exatamente no mesmo grau que assim não há dúvidas de que este versículo ordena que os crentes honrem
reverenciem a Jesus do mesmo modo que honramos o Pai. Tal como o Pai deve ser honrado, como Deus, e como o maior que há, Jesus também, assim, deve merecer a mesma adoração, o mesmo grau que representa o Pai. Em segundo lugar, nós dizemos que Jesus é um mero profeta. Então, por que em Apocalipse capítulo 5, versículos 8 a 14, se diz que no céu toda criatura, incluindo os anjos, anciãos, adorarão a Jesus, dizendo que ele é digno de louvor, glória e honra ao lado do Pai Celestial? Se Jesus é um mero profeta e não Deus, isso não roubaria a adoração que só a Deus merece? Se a adoração tem de ser dada apenas a Deus, então isso não prova que os textos do século I afirmam que Jesus é mais do que um mero profeta. Claro que sim. Em Apocalipse, repetindo, capítulo 5, versículos 8 a 14, diz o seguinte: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e estes reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 a 14. Em terceiro lugar, se Jesus é um mero profeta cuja vida começou na concepção como o resto da humanidade, então por que o Novo Testamento ensina que Jesus pré-existia com o Pai, glória comum a ambos? Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, declara que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11. Note que Jesus pré-existia
em forma de Deus, glória de Deus, e se esvaziou, tomando a forma de homem. Isso também demonstra que Jesus tem poderes divinos, já que ele pessoalmente se esvaziou, se tornou homem, algo que é impossível para quem não tem as habilidades de Deus ou a natureza de Deus. Similarmente, em João 8:57, Jesus usou uma expressão divina: eu sou, antes que Abraão existisse. E os judeus disseram: tu não tens 50 anos e viste Abraão? E Jesus então concluiu: antes que Abraão existisse, eu sou, mostrando no eu sou a forma como Deus, no passado, se identificou quando Moisés perguntou: qual é o teu nome, que me pediram para dizer. A resposta foi clara: eu sou. E Jesus usou eu sou, sendo ameaçado de apedrejamento pelos judeus, porque não admitiam essa condição de Jesus, e para eles Jesus estava blasfemando. Jesus não apenas diz: ele já vivia antes que Abraão nascesse, mas que ele existia como Deus antes de Abraão nascer, já que Jesus aplicou o eu sou a si mesmo. Título este que pertence a Deus. E por fim, se Jesus é meramente um profeta, então por que ele diz ter o poder para ressuscitar a si mesmo da morte, uma vez que tenha morrido? Isso é algo que qualquer profeta já disse ser capaz de fazer. Ser capaz de ressuscitar a si mesmo da morte não demonstra que Jesus continuava consciente e tendo o poder divino necessário para ressuscitar corporeamente? Isso não é algo que devemos esperar que apenas Deus tenha a capacidade de fazer se ele se tornasse homem. Então aí está a palavra de Deus muito clara. E Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo em 3 dias e o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo, pois ressuscitou dentre os mortos. E os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera, isto é, creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. João capítulo 2, versículo 19 a 22. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. João capítulo 10, versículo 17. E se Jesus é um mero profeta que prega, porque suas declarações denotam-lhe igualdade com Deus e sendo Deus, como lemos em João 10, capítulo 33, nós lemos assim o que os judeus quiseram fazer com Jesus quando ouviram dos lábios dele a declaração enfática da sua igualdade com o Pai em natureza. Está escrito aqui em João capítulo 10, versículo 33, que passamos a ler. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes de Deus a ti mesmo. E Jesus havia dito em João 10:30, eu e o Pai somos um. Temos aqui o pronome
na pessoa do plural, somos, eu sou, tu és, ele é, nós somos, mostrando que se tratam duas pessoas com uma só natureza divina. E os judeus entenderam isso, pegaram em pedras para o apedrejar. Responderam Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te faze Deus a ti mesmo. Jesus respondeu-lhes: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfêmia, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. E procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Então está aqui muito claro para a pessoa que é sincera no seu íntimo, de crer que a Bíblia é a palavra de Deus, negar a deidade absoluta de Jesus, compará-lo a um profeta, francamente, é melhor que deixe a Bíblia para não cair em tantos erros por interpretações capciosas da Bíblia Sagrada.